Em certo município, foi feita uma pesquisa para determinar, em cada residência, quantas crianças havia até 10 anos de idade. O resultado está na tabela a seguir. E aí tem aqui, ó. Veja que a tabela apresenta o quê? Ó? Apresenta o número de crianças. Então, ó, veja que uma coluna aqui apresentando o número de crianças. E aqui a quantidade de residências. Como assim, professor? Explica aí como funciona. Ó, com nenhuma criança tem 25 residências que foram encontradas em uma criança. Em 44 residências foram encontradas o quê? Uma criança. Em 56 residências foram encontradas o quantas? Duas crianças. Ok, professor. Então quer dizer que se eu calcular aqui, ó, 0 vezes 25, quer dizer que não tem nenhuma criança. Aqui uma criança, então são 44 crianças, não é isso? Exatamente. Ok, beleza. Em relação ao total de residências pesquisadas, as que possuem somente uma, veja, ó, somente, veja essa palavra somente é importante, somente o quê? Uma ou duas crianças, não é isso? Ó, uma ou duas crianças. Veja que a gente precisa descobrir o quê? O total de residências. Então, vamos lá. Dentre as pesquisadas, vamos lá. Vamos verificar aqui, olha só. Então, quantas residências aqui foram pesquisadas aqui? Então, primeiro vamos fazer o somatório aqui desse total, ó. 9, então 10, 15, 15 com 5, 20, né? 20 vai, 2, então 2 e 2, 4, 8, 8, 13, 13, 15, 16. Então, quer dizer o seguinte, ó, que são 160 residências. Então, total aqui foram 160 residências. Ah, ok, beleza, professor. Então, somando tudo, encontramos 160 residências. Certo. Então, veja o seguinte, ó, dessas 160 residências, aí quer saber o seguinte, ó, somente uma ou duas crianças. Então, ó, somente uma, veja o seguinte, que somente uma, quantas temos aqui, ó, com somente uma? 44 residências. Então, somente uma, 44 residências, certo? E duas, né? Somente duas crianças. Quantas temos aqui, ó, com somente duas crianças? 56. Então, vamos ter um total aqui, ó, de 56. Certo, então se a gente somar isso aqui, ó, o que que a gente obtém aqui? Professor, 100 residências, exatamente, ó. Então, são 100 residências. Beleza? Se são 100 residências, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Quer saber o quê? A relação em porcentagem. Então, está trabalhando com um valor em número e a gente quer saber também isso aqui em porcentagem. Primeiro, o que que a gente verifica aqui, ó? Em número, o que que a gente tem em número aqui? Qual foi o total? Veja, ó, que a gente encontra aqui, o total que a gente encontrou aqui foi o total, que 160 residências. Então, foram 160 residências. Aí quer saber o seguinte, ó, desse total, né, 160 aqui, ou seja, 160 é o 100%. Então, a gente está pegando 160, que representa o 100%. Então, 160 residências vale 100%. Aí quer saber o total de residências pesquisadas que possui somente uma, ou seja, somente uma foi quanto? 44. Então, somente uma criança, 44 residências. Somente duas crianças, 56 residências. Ou seja, temos um total de 100 residências. Então, essas 100 residências aqui, ó, elas vão representar qual percentual, né? Então, a gente quer saber a porcentagem aqui. Professor, como é total de residências, não falou em tempo, a gente pode fazer aqui o cruz credo, não pode? Exatamente, pode sim. Ok? Então, veja o seguinte, ó, quando a gente faz cruz credo aqui, o que que a gente vai obter? Que x vai ser igual. E aí, lembrando o seguinte, quem multiplica o x? O 160. Então, esse 160 fica onde? No denominador. E aí vai ficar, ó, 100 vezes 100. Então, 100 que multiplica 100. Ah, professor, beleza, ok.
posso fazer aqui, ó, a simplificação, né? Isso, ó, de um zero com um zero aqui, certo? Professor, posso simplificar também aqui, ó. Eu posso dividir aqui esse 16, né, por 4 e dividir esse 100 por 4? Claro que pode. 16 por 4 fica 4. E 100 por 4 fica quanto? Fica 25. Ah, professor, beleza. Se eu multiplicar aqui agora, eu vou ter, né, um valor numérico. Então, ó, quanto tem aqui? 25 vezes 10, então é quanto? 250. E aí vai ficar quanto aqui no denominador? Sobrou o que no denominador? 4. Então, 250 dividido por 4. Professor, se eu dividir 250 por 2 dá 125. 125 dividido por 2 vai dar 62,5, não é isso, ó? Então, eu encontro aqui que o valor de x é 62,5. E esse x aqui, ó, a gente está calculando o que? Em porcentagem. Então, veja, ó, que a gente encontra 62,5, que é um valor que a gente está calculando aqui, ó. O x é o que? Em porcentagem. Então, veja, ó, quanto? 62,5%. Portanto, a alternativa correta, letra D, né, de docinho, questão show de bola, maravilhosa, né? Veja que, né, questão legal. Pronto, é isso, regra de 3, porcentagem, montou a regrinha de 3, não tem erro, beleza?